Tarlene, eu faço parte do projeto ABA e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as leis que asseguram os direitos das crianças e adolescentes. E para esse bate-papo nós convidamos o Cristiano e a Eveline. Eu gostaria que eles se apresentassem. Eveline, por favor. Meu nome é Eveline, tenho 33 anos, sou coordenadora de unidade de acolhimento. Atualmente coordeno uma unidade de acolhimento de meninas, adolescentes de 12 a 18 anos. E estou nessa área trabalhando com esse público da alta complexidade há mais ou menos 5 anos. Cristiano, por favor. Meu nome é Cristiano, tenho 37 anos, estou no último ano da faculdade de Direito e trabalho também aqui na igreja com os adolescentes. Esse trabalho eu já faço há bastante tempo e fiquei muito grato com esse convite, porque trabalhar, se envolver com crianças e adolescentes é algo que eu gosto, porque é uma faixa etária assim, excepcional. Quando eles te amam de verdade, entendeu? E servi-los é incrível. E poder envolver o projeto do ABA, junto com o meu estudo, que é do direito, trabalhando com o tema que vamos trabalhar, foi um convite assim, que me deixou muito feliz e eu fico muito grato por isso mesmo, por esse convite. Nós que agradecemos. Então vamos começar conversando com você então. Tudo bem. Cristiano, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criado em 1990, né? Completou 30 anos no ano passado. A gente queria que você falasse um pouco sobre ele, né? E o porquê do seu surgimento. Ok. O ECA ele é de fundamental importância pelo seguinte, Tarlene. Ele trouxe uma abrangência enorme, de suma importância pela pessoa da criança e do adolescente. Por quê? Eu vou contar aqui o que houve, um pequeno relato na história, que vocês vão compreender o porquê que eu digo isso. Um garoto de 12 anos, isso foi em 1926, ele chamado Bernardino, ele estava trabalhando como engraxate e logo após o trabalho dele, não temos o detalhe do motivo, mas logo após acabar, o senhor ao qual ele engraxou o sapato, saiu andando sem pagá-lo. E o que acontece? Quando aconteceu isso, ele contando na história, ele acabou jogando um pouco de tinta na calça do senhor. Ao invés de tentarem saber o que aconteceu, o motivo daquilo, simplesmente pegaram o garoto e prenderam. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse exemplo, não havia direito da criança ou do adolescente. Naquela época, simplesmente havia um código onde aquele menor, e vocês vão entender o porquê que eu digo menor, aquele menor que cometia um ato infracional, ele era simplesmente pego e recolhido. Era simples assim. Não havia uma investigação do porquê daquele ato. E nessa história, o que acontece? Quando foram entrevistá-lo, logo depois que ele saiu da prisão, ele contou que ele havia feito aquilo por quê? Porque ele havia trabalhado e não recebido. Foi algo injusto. E nessa condição, como eu disse, não havia uma proteção ao menor. Havia o quê? Você fez algo errado, você vai ser pego, recolhido, e vamos cuidar de você para quê? Para te ressocializar, ok? Não havia uma conversa, não havia uma investigação. O ECA foi fundamental nisso, porque hoje nós sabemos que crianças e adolescentes trabalharem não é legal. Eles têm que brincar, eles têm que estudar, têm que estar em convívio social, convívio escolar, para o seu desenvolvimento. O trabalho para um menor de 18 anos é prejudicial, todos sabemos disso. Ok, na necessidade de cada um peculiar, o trabalho, aquele que vai instruí-lo, é bom, pode ajudar muito a família. Mas o ECA, ele é de fundamental importância porque trouxe a perspectiva do adolescente como uma pessoa humana, como alguém de direito, como alguém que merece respeito, que merece ser ouvido, que tem opinião, que vive na sociedade e tem o que dizer, tem o que acrescentar a nós, adultos, e aos seus pares. Então o ECA ele foi de fundamental importância porque percebemos, nessa condição de exemplo que eu trouxe, que foi somente um de milhões, que não havia direito para eles. Então, por isso que a gente pode dizer que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe uma base para a sociedade de que precisamos olhar para essas crianças e esses adolescentes com uma perspectiva de cidadão, uma perspectiva de pessoa. Cidadão, tudo bem, nós podemos colocar título de eleitor, como a lei exige certinho, mas é uma pessoa. Não é qualquer pessoa, é um cidadão em crescimento, em desenvolvimento. E o ECA mesmo estabelece isso. A criança e o adolescente, ele deve ser tido como uma pessoa de maior prioridade por estar nesse desenvolvimento. E é por isso que nós temos que trabalhar a prevenção junto a eles, não apenas a correção.
Se vier a praticar algum ato infracional, vamos trabalhar de saber o motivo daquilo. Sempre há um motivo por trás. Um adolescente, uma criança ou um adolescente que comete um ato desse, com certeza há um motivo por trás. Não estou falando que os atos infracionais são legais, de forma alguma. Mas nós temos que saber exatamente o motivo. Por quê? Quando aquele menino Bernardino foi preso, uma criança de 12 anos foi preso com adultos. Uma cela com 20 adultos. Ele conta, depois que ele saiu da cela, o tanto de coisa que ele passou, que ele sofreu, abuso que ele sofreu lá dentro. Isso mexe completamente com o psicológico da criança. Muda completamente, não pode ser aquilo. E como naquela época não havia esse código protetor, esse código que estabelecia essa forma, simplesmente era jogado e não havia uma forma de recuperação. E olha o que eu falei, ele simplesmente jogou uma tinta em uma calça. Foi algo assim, não podia ter acontecido aquilo, entendeu? Simples assim. E o que mais me chocou quando eu fui pesquisar isso foi o quê? Simplesmente pegaram uma criança e jogaram na cadeia. O que houve com um adulto? Que foi o responsável por aquilo? Que foi quem não pagou por aquele serviço? Não se sabe, não se conta. Ou seja, a não atitude de resposta do pagamento de um adulto gerou uma consequência enorme para uma criança, para um adolescente. É nisso que nós temos que nos basear, é nisso que nós temos que entender, que muita coisa que acontece com esses pequenos é nossa responsabilidade. Simples assim, nós temos que perceber isso. Eu lendo o ECA, é perceptível como ele trouxe esse valor, ele agregou essa importância. Por quê? O adolescente, ele tem que ter o cuidado de 3 perspectivas: da sua família, da sociedade e da política. Quando eu digo política, é o ente, o Estado tem que coordenar isso. Tanto a administração pública quanto os políticos, literalmente. Eles têm que velar por todos. Mas, infelizmente, na prática, nós ainda vemos que isso é muito negligenciado. Por todos. Essa pandemia está mostrando claramente como que as crianças estão sofrendo dentro de casa com os parentes, com os pais. Muitos de nós, adultos responsáveis por estes menores, não estamos tendo estrutura para cuidar, para zelar, para manter o cuidado com eles. Então, é de suma importância analisarmos isso. Para quê? Para que eles não sofram. Esse é um dos motivos basilares do ECA. Observar a criança e o adolescente como um sujeito de direito. Essa é a frase que sintetiza tudo. É um sujeito de direito. Ainda sobre o ECA, quais são os direitos essenciais assegurados por ele e quais são os deveres da sociedade como um todo e principalmente dos cristãos com relação a esse estatuto? Excelente. Então agora eu vou ler 3 artigos aqui para poder exemplificar. O ECA, em seu artigo 3º, está escrito assim: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Aí vem o artigo 4º. É dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Esses são artigos 3º e 4º, ou seja, estão bem no início do ECA. Dá para a gente perceber que ele realmente ele abrangeu toda a estrutura da vida de uma criança e de um adolescente. Porque dessa forma aqui, a gente vê a família, a sociedade e o Estado, os 3, esse âmbito social da criança e do adolescente, devem proporcioná-lo dignidade em sua vida. E quando falamos de dignidade, falamos sim de lazer, falamos sim de cultura, falamos sim da profissionalização. Você pegar um adolescente de 14, 15, 16 anos, ele já tem uma ideia daquilo que ele sonha ser quando ele for adulto. Ele já tem uma perspectiva, que ele tem aquele ídolo, todos nós temos. Na brincadeira dentro de família, a gente fala, eu quero ser jogador de futebol, que é o cara que aparece e tal. Mas não, se a gente for conversar hoje com adolescentes de hoje, a perspectiva muda completamente. Hoje, eles sabem que eles querem ser médicos, que é uma profissão assim, fenomenal, porque salva vidas.
Quantos adolescentes não tiveram que ir para hospitais, infelizmente com algum problema físico, machucado, e viram naquele profissional, o enfermeiro, meu sonho de vida para poder ajudar outros. Eles têm essa perspectiva. E a sociedade deve trabalhar sobre isso. O ECA traz uma base muito forte mesmo, alicerçada, de que a criança e o adolescente é um sujeito que deve ser priorizado por isso. Porque daqui a poucos anos, é ele que vai estar à frente. O ECA ele é repartido em vários temas. Na questão da profissionalização, como trouxe aqui, o ECA traz uma segurança profissional para o adolescente, porque, como nós sabemos, vivemos em uma sociedade de muitas pessoas de renda baixa, e isso acaba tendo que fazer o adolescente ir para o mercado de trabalho. Como que isso é trabalhado? Se formos ver, nesses estudos que eu fiz também do porquê do ECA, porquê que ele surgiu, a criança antigamente era tida como uma força de trabalho sem regulamentação. Então aí o que acontecia? Muitos empresários usavam dessa força simplesmente para obter lucro. O que ele dava em resposta? A alimentação. Só para manter a criança lá com força física para a força de trabalho. O que é totalmente errado. Não podia ser assim, mas infelizmente hoje ainda, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, ainda acha crianças trabalhando em situações desse jeito. Infelizmente, a nossa realidade, se a gente for para as ruas, qualquer avenida que a gente for bem movimentada, vamos ver crianças e adolescentes vendendo uma bala, vendendo uma paçoca, vendendo uma água, vendendo uma pipoca. Isso não poderia acontecer. É papel da sociedade, em todas as esferas, velar por essa criança e adolescente. Será que nós gostaríamos de estar no papel delas? Eu acredito que não. Então é nosso papel velar por elas. Aquelas pessoas que têm condições de pegar uma criança e cuidar dela. Tivemos o testemunho aqui hoje de família que adotou, vimos o quão importante é para uma criança ser inserida dentro do seio familiar. Então o ECA ele traz essa perspectiva, traz essa norma, ele traz esse ideal, que é um ideal fantástico. Precisamos ter isso em nossa mente. O poder público ele precisa, aí é uma crítica que nós fazemos, que nós podemos ver claramente a falha. E eu digo isso desde a promulgação do ECA, 1990. Nós não vemos na mídia essa ampla divulgação dos direitos da criança e do adolescente. Nós não vemos a divulgação na mídia, em qualquer canal que podemos pensar, como nós podemos fazer para gerar essa segurança, essa liberdade, essa dignidade para a criança e para o adolescente. Isso é muito importante, a sociedade precisa compreender. Nós precisamos compreender. E eu digo isso como estudante de Direito em meu último ano. A criança e o adolescente, eles têm que ser cuidados, porque eles estão logo ali para eles cuidarem de nós. Daqui a pouco são eles que vão estar cuidando de nós e gerando outras crianças e adolescentes. Eu gostaria de trazer um artigo que eu separei aqui. Por quê? Algo que nós aprendemos no direito é o quê? O direito ele não é uma ciência exata, estática. Ele está sempre em desenvolvimento, sempre em inovação. Precisamos sair do passado e vir para o futuro ou para o presente, pensando num futuro próximo que seja, na realidade. E eu trouxe aqui para poder ler, só para poder exemplificar o que eu disse, o artigo 8º-A. Como foi falado, o ECA ele foi instituído em 1990. Só que apenas agora, em 2019, foi instituído esse artigo. E repare, fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência de gravidez na adolescência. O que eu gostaria de mostrar com isso? Será que a nossa preocupação com a gravidez na adolescência, ao invés de 2019, não deveria ter sido muito antes? Com certeza não poderia ter sido bem antes. E essa divulgação dessas formas de cuidado para velar pelos nossos adolescentes, pelas nossas adolescentes, não deveria ser muito mais divulgado, midiaticamente falando, nas escolas, a forma de prevenção, e não apenas, agora eu vou pegar como você mesmo citou na pergunta, a igreja, como ela deveria fazer? Não seria a hora de ensinar mais enfaticamente, mostrando o resultado, que relação sexual não deveria ser tão liberada da forma que é, deveria ser com mais responsabilidade, com mais
cuidado, porque é de uma vida que nós estamos falando. Quantas adolescentes não morrem hoje por causa de aborto indesejado ou aborto clandestino? Então, a saúde deve trabalhar sobre isso. Aí nós falamos na esfera estatal, Ministério da Saúde no âmbito federal, municipal e estadual, não deveriam fazer uma promoção maior, uma divulgação maior, que seja de números para poder mostrar, ou o que podemos fazer para não fazer isso, para não chegar a esse ponto? Sabemos hoje em dia que os adolescentes têm muito acesso à informação. O acesso à informação para eles está muito fácil. Hoje, com o celular na mão, você tem um acesso à informação mundial. Então, se nós, nem eu que sou pai de 2 crianças, um filho de 10 anos, se eu não mostrar para ele o perigo de onde ele está entrando, pode ser que lá na frente eu não vou ter como recuperá-lo. Eu vou ter que corrigir algo que eu não preveni. Então nós temos que trabalhar sobre isso. Dentro das igrejas nós temos assim, Brasil inteiro. As igrejas precisam se preocupar também, porque em instruir os seus pais, os pais que estão lá dentro, a como conversar com seus filhos. É o papel da igreja também, tendo os seus membros psicólogos, como tivemos hoje uma entrevista com uma psicóloga, chamar psicólogos para poder falar, converse com os pais sobre como conversar com os filhos. Isso é um tabu hoje em dia, os pais conversarem com liberdade com os seus filhos. Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, você vê que crianças e adolescentes, eles sabem coisa que na nossa época de criança a gente não sabia. É a evolução. É por isso que o direito, ele não é uma ciência exata, estática. Ele está sempre em evolução por causa disso. E o que acontece? Quando o ECA trabalha na questão da profissionalização, para vocês terem uma noção que nós precisamos trabalhar com equilíbrio, a nossa lei maior é a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela estabelece que nenhuma criança com menos de 16 anos deve trabalhar, a não ser como aprendiz, a partir dos 14. Ou seja, com menos de 14, não se pode, ok? Está estabelecido lá. Quando o ECA foi estabelecido, ele estabeleceu que nenhum menor de 14 poderia trabalhar, exceto como aprendiz a partir de 12. 2 anos depois, mas ainda foi colocado com essa redação. Só que logo depois colocaram nele, vide Constituição Federal, que a Constituição é que estabelece. Então, com menos de 16 não pode, a não ser como aprendiz. Ou seja, os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas têm que ter uma perspectiva de vida de quê? Social, na sociedade. Nós aprendemos no direito que o meu direito ele termina quando começa a afetar o seu. Nós temos que trabalhar isso. E será que quando uma adolescente vem a engravidar de uma maneira que ela não esperava, não é que a criança é indesejada, mas é de uma maneira que ela não esperava, não estava preparada para aquilo. Uma mulher, no caso um adolescente, que não tem uma estrutura familiar, financeira para poder criar uma criança, vai gerar uma preocupação muito grande para ela. E como é que a sociedade vai amparar essa adolescente? Isso é muito conversado. Isso é muito falado na faculdade de Direito, porque mexe com vidas. E como nós dissemos, vidas humanas que merecem dignidade. Então é por isso que nós falamos, o ECA, como está estabelecido aqui, ele veio numa hora assim, fundamental, muito tarde vamos dizer, mas fundamental por quê? Para mudar esse paradigma na história, para mudar esse paradigma social, para trazer essa perspectiva de que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. E nós temos que mostrar para eles não apenas o que eles têm que fazer, a obrigação deles, mas mostrar a perspectiva de direito deles. Se nós mostrarmos para as crianças e adolescentes, e eu vou dar um exemplo agora dessa pandemia, estamos agora, 2021, ainda estamos na pandemia, nós vimos muitas pessoas comprando bicicletas. Por quê? Para ir pedalar nessa pandemia não podemos ter o convívio social. Um futebol é mais complicado, que gera contato físico direto. Mas uma bicicleta é mais tranquilo. Você está ali sozinho, no mínimo a 2, 3 metros de distância do parceiro, caso esteja acompanhado, e você vai. Por que não incentivar as crianças e adolescentes, as famílias, a comprarem bicicletas? Vamos fazer uma pedalada na avenida, vamos para uma serra. É um passeio, vamos visitar uma cachoeira. É mostrar nessas perspectivas que são coisas boas, coisas saudáveis e coisas de direito de todos. Não é apenas o adolescente tem que ficar vidrado em rede social ou em jogo virtual, nessas coisas. É mostrar o leque de opções para eles, demonstrando na prática como a vida pode ser saudável sem gerar riscos. E finalizando agora minha fala, a igreja, eu penso que ela deve ter uma perspectiva ampla, porque está escrito nas escrituras do livro de Tiago que a religião que Deus
quer é que cuidemos dos órfãos e das viúvas. E na perspectiva do projeto ABA, nós vemos que ele visa a adoção, que ele visa o cuidado daquele que está desamparado, daquele que está desprotegido de alguma maneira. Então, nessa perspectiva, se formos observar uma ordem direta de Jesus nos evangelhos, porque há um momento ali na história de Jesus em que algumas crianças estavam querendo vir para perto dele. E os discípulos dele falam, eu fico imaginando se fosse eu no lugar de um discípulo. Criança a gente sabe como que é, agitada, quer brincar, quer correr. Imagina uma criança vendo Jesus, quer abraçar ele, quer ver o mestre e tal. Os discípulos viram e falam, não afasta. Jesus, não, deixa elas virem. Delas é o reino do céu. E aí, estudando um pouco mais profundo, é a parte que me balança muito, me pega muito nesse quesito. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes ficou sabendo disso e ficou sabendo de uma profecia, que Jesus seria o rei. E ele, preocupado com aquela posição, o que ele mandou fazer? Mate todas as crianças, com idade inferior a 2 anos. Se nós formos parar para pensar, Jesus ele pode ter lembrado, eu não garanto que não está escrito, mas ele pode ter lembrado. Quando eu nasci, algumas crianças morreram por minha causa. O rei Herodes mandou matar algumas crianças com medo de tomarem o poder dele. Então será que Jesus não pensou, deixa elas virem, porque delas é o rei? Elas são os sujeitos que nós devemos nos espelhar, porque são inocentes. Querem brincar, querem se divertir, querem socializar. Crianças que nunca se viram. Se a gente colocar aqui 3, 4 crianças que nunca se viram, 1 minuto, elas vão estar correndo, brincando, se divertindo juntas. É natural delas fazerem isso. Então, baseado nisso é que eu falo, a igreja ela precisa se posicionar porque, sim, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de zelar pela criança. Só que a igreja, no meu modo de ver, se nós formos praticar mesmo o cristianismo, era para os orfanatos estarem vazios. Pode sim existir e deve existir sim, porque para acolher aqueles que entraram nessa condição. Pais que faleceram por qualquer motivo, não sei, está desamparada, o centro vai lá recolher. E é um lugar, assim, essencial para a sociedade. Porque é um lugar onde você vai pegar a situação daquela criança, vai cuidar dela, vai gerar uma estrutura nela, vai acolhê-la, para após pessoas virem a adotar. Então, é um lugar que eu acho que é de suma importância, mas na minha perspectiva, a igreja deveria sim tomar uma posição, a igreja no âmbito geral, global, de assumir essas crianças, como foi dito aqui em palestras, como filhos. Adotado? Sim, mas não é mais um filho adotado, é filho. Deveríamos fazer isso sim, mais veementemente, porque isso traz dignidade. E não apenas para aquela criança ou adolescente que é adotada. A nossa vida como pessoas adotantes, ela muda radicalmente com essa postura, porque é uma nova perspectiva de vida. Então é só um desabafo até particular. Um encorajamento mesmo para quem se considera cristão, para os cristãos. Nós temos muitos cristãos no Brasil. Vamos adotar, vamos acolher. Nem que seja apadrinhar, para conhecermos. Existe o apadrinhamento que você adota essa criança apenas nos finais de semana. Faça isso, tenha a sua experiência. A sua perspectiva vai mudar radicalmente. Isso é algo assim. Só quem vive sabe. Concorda comigo? Perguntei para a Darlene porque ela já fez isso, vi a experiência dela. É algo surreal, é algo fenomenal, é algo assim, que te muda completamente. Então fica aí o encorajamento para quem quiser fazer. Ainda falando sobre o direito das crianças, quando esses direitos eles não são assegurados e os menores precisam ser retirados de sua família de origem, né, ali daquele convívio familiar, a gente gostaria de saber como se dá esse processo de retirada. Em que estado essas crianças chegam na unidade de acolhimento, né? Estado emocional, físico, psicológico, como é isso? Bom, uma criança e um adolescente, para ser acolhido, ele precisa receber uma medida protetiva, né, que vem através do conselho tutelar ou através da vara da infância e da juventude. Então ele pode vir tanto através do conselho, que recolhe essa criança e adolescente e deixa numa unidade de acolhimento, ou através da vara da infância, que faz uma busca e apreensão. Depende do caso, de quais são as denúncias que culminaram naquele acolhimento. E o acolhimento por si só, ele é um momento muito delicado, né? Ele acontece geralmente já de um estudo muito
aplicado daquela família, daquela criança, daquele adolescente, para chegar a essa decisão de retirar aquele indivíduo, né, de dentro da sua família, de dentro da sua casa, do seu convívio, e colocá-lo numa medida de proteção. Respectivamente, ele teve algum direito violado, então ele precisou dessa medida de acolhimento. Então, a maioria dos casos, para não se dizer todos, a criança e o adolescente chega assim com muitas marcas da vida mesmo, né? Alguns é visível tanto fisicamente, outros a gente vai descobrindo no decorrer da caminhada, né? Problemas psicológicos, traumas que vêm dessa caminhada que pode ter sido algo muito traumático. É um conhecer mesmo naquele trabalho diário, naquele convívio. Então, geralmente, quando a gente recebe uma criança ou um adolescente, é um momento muito delicado. Realmente é um momento de acolhida e de conhecer. Porque o que a gente recebe são dados que vêm ali de um estudo que foi realizado, né, pelas áreas competentes. Mas a gente recebe uma vida, então a gente precisa de fato investigar e entender o motivo daquela criança, aquele adolescente chegar no acolhimento. Então eles chegam muito fragilizados, porque apesar de terem sofrido muito nos seus lares, eles estão vindo da sua família, né? Se tem um pai, uma mãe, alguma figura de vínculo familiar, é um rompimento. Então o rompimento por si só já é muito abrupto e muito complicado. Então eles chegam muito fragilizados, muitas vezes sem entender por que estão ali, muitas vezes culpados por estarem ali, sem entender o que eles fizeram, porque eles entendem aquilo como uma punição. Eu fui tirado da minha casa, né? Então por que eu estou aqui? Então a gente recebe sim crianças e adolescentes muitas vezes fragilizados e que precisam reconstruir uma história a partir daquele momento ali do acolhimento. A antiga FEBEM, a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, acolhia crianças e adolescentes, né, tanto em situações de vulnerabilidade como adolescentes com algum conflito com a lei. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o surgimento das atuais unidades de acolhimento e fazer uma distinção entre a antiga FEBEM e essas unidades de acolhimento, porque, como você mesmo disse, essas crianças são vítimas. Só que algumas pessoas ainda olham com um olhar muito preconceituoso contra essas crianças abrigadas, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. É muito importante a gente trazer esse assunto, porque de fato é isso. As pessoas criam estigmas, padrões que não são reais. A criança ou adolescente hoje, para estar em uma unidade de acolhimento, ela não tem que cometer um ato infracional, ela não rouba, ela não mata, ela não agride ninguém. É o contrário. Ela está ali porque ela foi negligenciada e ela sofreu alguma violação de direito em algum momento, né? Ela é que é a vítima, ela está ali para que ela de fato tenha segurança em ter uma continuidade da vida dela e tenha os direitos assegurados. Então a FEBEM, que já não existe mais, né? Hoje tem uma outra instituição. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o CIA, que acolhe, que na verdade é uma medida que traz para adolescentes infratores. Então, a partir de 12 anos, cometer um ato infracional, ele responde criminalmente por isso, mas com medidas diferentes também. Né? Muitas vezes as pessoas também pensam, vão trabalhar com o menino como se fosse um bandido. Não, a ideia é trabalhar com uma ressocialização mesmo, porque é isso, o ECA veio para mostrar que uma criança, um adolescente é uma criança, um adolescente, ele ainda não tem a capacidade para resolver os problemas como um adulto. Então ele precisa de um acompanhamento psicológico para que ele entenda o que motivou para que ele fizesse tamanho ato, né? Então a gente não pode de maneira alguma comparar uma unidade de acolhimento com um local onde se recebe adolescentes de medida infracional. Sim. O acolhimento ele é para crianças e adolescentes que em algum momento tiveram seus direitos violados. Hoje, a grande maioria, né, em pesquisas que já são registradas, são crianças que são violentadas em casa, seja o abuso físico como agressão física, abuso sexual, trabalho infantil, né, como você colocou, também é um índice de acolhimento. Abandono,
uso de drogas abusivo dos pais, genitores ou responsáveis. Então, a maioria são esses motivos que levam a criança ou adolescente a estarem hoje numa unidade de acolhimento e não por cometerem crimes. Então, a gente tem que deixar isso bastante claro, né? A unidade de acolhimento é um lugar para acolher. As crianças e adolescentes, eles vêm para a unidade de acolhimento porque eles, de fato, foram vítima daquele que deveria ser o seu cuidador, que deveria zelar por seus direitos. E uma vez, né, que essas crianças e adolescentes não possuem mais esse vínculo com a família, por causa dessa retirada, né, a gente sabe que há algumas outras opções para que se mantenha um vínculo familiar, para que se tenha um vínculo familiar. Quais são essas opções e quais são as diferenças entre elas? É importante a gente deixar claro, Tarlene, que quando uma criança ou uma adolescente vem para a unidade de acolhimento, ela é recebida por uma equipe multidisciplinar, né? Hoje, todas as unidades de acolhimento, elas têm uma equipe com o coordenador, os técnicos, que são um psicólogo e uma assistente social, e tem uma equipe de cuidadores, que ficam ali 24 horas, porque a unidade está ali, e eles passam a morar ali dentro daquela casa, né? Tenta-se fazer um ambiente como uma casa para que eles tenham aquelas referências e consigam também se sentir aconchegados, protegidos, para poderem ter uma continuidade ali da vida. E a partir dessa acolhida, de toda a história daquela criança e adolescente, a equipe é que vai conseguir entender se aquela criança e adolescente pode ter aquele vínculo familiar ou não. Então, a primeira possibilidade é trabalhar o vínculo com a família. A gente não recebe uma criança e adolescente extinguindo essa possibilidade. Então, primeiro trabalha-se com a família. Vamos entender o que aconteceu, né? Por qual motivo se deu para aquela acolhida, se aquilo é real de fato. Porque antes da criança e adolescente chegar no acolhimento, a gente ainda tem a rede, ela é composta pela rede básica, pela média, e nós da unidade de acolhimento estamos na alta complexidade. Então ainda há um acompanhamento muito anterior ao acolhimento. Então a gente vai fazer um estudo de caso, entender o contexto familiar daquele acolhido, por que ele está ali, e se de fato entendermos que aquela família não tem condições de de retornar com aquela criança para casa, aí sim é que nós vamos começar a esgotar outras possibilidades, né? Então a primeira possibilidade é a família de origem, que a gente chama, que é o genitor, o pai e a mãe. Não tendo essa possibilidade, a gente vai para a família extensa, que são os parentes próximos que têm um vínculo com essa criança. A unidade de acolhimento, ela não vai criar esse vínculo. Apareceu uma tia, eu sou tia, eu quero a guarda. Não é assim que funciona. A criança nem conhece essa tia, então qual que é o sentido disso? A gente vai tentar trabalhar isso com alguém que tenha vínculo com essa criança. Extinguiu-se isso, é que a gente vai dar ali vistas para o juiz avaliar para que a criança vá para adoção. Então esse processo ele é muito tênue e muito correto para que a gente não infrinja também o direito da criança, né? Que é de crescer ali junto do seu familiar, né? Do seu vínculo familiar. Mas para ter apoio, para assegurar esses direitos para as crianças e adolescentes dentro do acolhimento, a gente conta com essa rede, né? Atualmente aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, a gente tem algumas opções que são muito importantes para o envolvimento da sociedade, né? Nesse cuidado, e também para que a criança e o adolescente tenha essa oportunidade de fato conviver em família, que é um dos principais direitos que a gente tenta assegurar e que está escrito na lei, né? Que é direito deles conviverem em família. Então hoje a gente tem o apadrinhamento, que você pode apadrinhar uma criança, é tudo muito regulamentado, você se cadastra, passa por acompanhamento com psicólogo, tem avaliação processual a partir dos papéis, né? Tem as provas de antecedentes criminais, uma série de documentações que você apresenta, traça ali um perfil mais ou menos de idade, sexo, porque claro, a gente sabe do que a gente dá conta, né? Não adianta você querer pegar ali um menino na flor da idade de 4 anos, porque o apadrinhamento é a partir de 4 anos, mas nossa, eu ainda não tô nesse ritmo, prefiro um menino maior, enfim, você vai traçar aquilo ali com o psicólogo, então você tem a opção do apadrinhamento. O apadrinhamento é algo que para a criança que está dentro do acolhimento é excepcional, porque é nessa possibilidade que ele tem a oportunidade de sair do acolhimento, de perceber o mundo aqui fora como ele de fato é, porque é aí que ele vai começar a criar de fato uma lógica de como é uma família.
Porque uma criança que vem para acolhimento, muitas vezes ele não tem essa referência do que é o que numa casa, o que é a função de um pai, de uma mãe, como que é o cuidado, como que é o carinho, quem que cozinha, quem não cozinha, ou se cozinham todos, como que é isso, tem hora para acordar, não tem hora para acordar, porque o acolhimento, por mais que tente manter essa rotina de uma casa, é um coletivo, não é aquela individualidade 100% preservada. Já o apadrinhamento, você tem a oportunidade de estar ali com aquela criança ou adolescente, né, num tempo que é seu, da sua família, então ele vai aprender a conviver com aquilo ali. E é um crescimento, assim, que a gente não tem como mensurar, né? Quem tem a oportunidade de apadrinhar, vê como é diferente quando você pega o menino lá naquele início e quando você vai acompanhando como é que ele fica. Então, o apadrinhamento é excepcional. Aí você pode pegar final de semana, feriado, férias escolares, tudo combinado com a unidade de acolhimento. Sim. E conforme a validade da credencial. Hoje, aqui em BH, quem é responsável pelo apadrinhamento é o CEVAM. Então, assim, muito importante. A gente tem a modalidade de família acolhedora. Família acolhedora, ele é também uma modalidade de acolhimento, né? Também está na alta complexidade. E ele é dividido em duas modalidades, a modalidade 1 e a 2. A modalidade 1 são para acolhidos que vão permanecer acolhidos temporariamente, né? Já tem um parecer ali basicamente concluído de que vão retornar para casa. Por exemplo, tem uma mãe que foi presa e já está cumprindo a sentença, está para sair dessa sentença, já está tudo certo, está sendo acompanhada pela rede socioassistencial, psicólogo, já tem um emprego aqui garantido quando sair, a rede já conseguiu articular uma moradia, ela já tem uma base para poder dar conta daquela rotina familiar. Então, ela cumpriu com o dever dela, né, de pagar por algo que ela cometeu, e quando sair ela vai conseguir dar continuidade a essa vida. Então, a criança ela não pode ser afastada desse vínculo, né, sabendo-se que agora já está tudo organizado. Então ele fica temporariamente nessa casa para ele não precisar passar pela unidade de acolhimento. Assim que essa mãe é reintegrada, né, na sociedade, ele passa a conviver com essa mãe. Também com acompanhamento, com a mesma equipe. Tem psicólogo, assistente social, coordenação, eles fazem todo esse trabalho, né, de convivência. E a modalidade 2, que já são crianças e adolescentes que não têm perspectiva de retorno para o convívio familiar, já estão destituídos do poder familiar e estão aptos à adoção, mas não tem também nenhuma pessoa no cadastro da adoção com aquele perfil. Então, para a criança não passar ali muito tempo dentro de uma unidade de acolhimento, aí vai para o família acolhedora, porque aí convive ali dentro de uma casa, né? É um pouco diferente, apesar de ainda estar acolhido, ele está dentro de uma família, ele tem uma individualidade, convive ali com um contexto familiar mais organizado, e isso a gente percebe que traz para ele uma perspectiva diferente. Já tiveram casos, inclusive, de pessoas que estavam no família acolhedora, que passaram um tempo, né, 2, 3 anos com aquela criança, com aquele adolescente, e acabaram por optar pela adoção. No momento é assim, que o menino tá lá para fazer 18 anos, vai ter que ir embora. Não, pelo amor de Deus, não vai não, ele vai ficar com a gente, porque a gente já se acostumou, ele é nosso filho, é nossa família e tal. Então, é uma modalidade que acaba ajudando nesse sentido, né, do acolhimento. E essa modalidade também é interessante porque há uma ajuda de custo para manter essa criança, esse adolescente lá. Então, em contrapartida, enquanto se ajuda, também recebe-se, né, uma ajuda, porque a gente também sabe que há uma despesa para se manter uma criança e um adolescente. Então, as duas partes acabam conseguindo esse equilíbrio, né? Então, atualmente tem essa opção também do Família Acolhedora, que também é através de um cadastro, é uma parceria na verdade é um projeto da prefeitura, então tem que fazer o cadastro, passar pela habilitação para poder conseguir fazer. Não são caminhos para adoção. É importante deixar isso claro, né? Que apadrinhamento e família acolhedora não são caminhos que nós indicamos para a adoção. Acontece? Pode acontecer. Existem casos que a gente já consegue relatar que ocorreram, mas não é o caminho que a gente indica. Porque pode acontecer de você estar com uma criança lá no Família Acolhedora e simplesmente surgir alguém que cadastrou lá no Cadastro Nacional de Adoção com aquele perfil e ele ser retirado lá daquela família para ir para a família adotiva. Sim. Né? A prioridade é quem está lá na fila de adoção. Sim. Então, a gente trabalha com essas ferramentas para poder minimizar um pouco esses impactos que o acolhimento traz, que por mais que seja um local
onde tenta se fazer o melhor trabalho para trazer assim um ambiente humanizado, trazer perspectiva, autonomia, amor, carinho, cuidado, ainda assim é um lar coletivo, não é aquele ambiente de uma família, né, de uma estrutura familiar, mas que de fato eu falo que é essencial, né, é um lugar que precisa existir e que salva vidas. É um trabalho que a gente precisa envolver as pessoas, sim, né? Eu fico acompanhando o projeto ABA e eu falo que se todos pudessem fazer um pouquinho, a gente ia conseguir alcançar muitos mesmo, porque é um público que precisa desse apoio, né? A gente precisa de fato quebrar essas correntes do preconceito, porque as crianças e adolescentes que estão na unidade de acolhimento, elas precisam de investimento, e não é de dinheiro não, é de alguém que pegue na mão, que sente do lado, que dê um conselho, que ensine, que mostre como é que o mundo funciona, que mostre como é que as coisas são, sabe? Que conte que morango nasce ali, ó, no chão, numa plantinha rasteira, não é num pé, porque eles não sabem dessas coisas, sabe? Coisas que a gente aprende lá quando criança, eles ficam encantados em descobrir depois de muito mais velhos. É verdade. Então, assim, esse é o nosso papel, não somente enquanto cristãos, mas enquanto seres humanos mesmo, né? A sociedade, ela precisa se implicar, e isso está aí no direito, isso daí está na vida. Nosso papel é esse, enquanto seres humanos, nós somos responsáveis por isso, né? Nós somos responsáveis não somente enquanto eles estão na unidade de acolhimento, mas até antes deles chegarem lá. Porque é nosso papel, o nosso olhar precisa ser crítico mesmo, de perceber se aquilo está acontecendo ali do nosso lado e a gente não sabe, né? De poder acompanhar ali e ver que aquela criança está bem. Opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Será que a gente pode perceber alguma coisa ali? Então, esse envolvimento da gente enquanto cidadão, enquanto responsável, enquanto adulto, enquanto ser humano, ele precisa acontecer com todo mundo mesmo, né? Então, assim, é um desafio. Agora a gente está no meio de uma pandemia, mas é um desafio que eu gostaria de deixar, que as pessoas, assim, pudessem, assim possível, procurem uma unidade de acolhimento, conheçam, vão lá, façam uma visita, para que vocês entendam como que as coisas acontecem numa unidade de acolhimento, né? Não só pelas crianças e os adolescentes, mas para que vocês vejam as necessidades do lugar, para que vocês entendam como o trabalho é realizado, para que vocês entendam que, por mais que eu não posso adotar, né? Eu não tenho essa intenção, porque a adoção, ela é uma intenção que vem do coração da gente, né? Não foi todo mundo que nasceu para adotar uma criança. Sim. Mas a gente pode adotar inúmeras possibilidades, né? A gente pode adotar um ambiente que precisa ser reformado, a gente pode adotar um menino que não sabe ler com 12 anos e precisa de alguém para ajudar a ser alfabetizado, a gente pode adotar uma criança que tem depressão pela recorrência de problemas que já teve pela vida, né? A gente pode adotar, às vezes, ali numa visita semanal para poder bater um papo, conversar. Então, assim, é um desafio, assim, para que quando vocês puderem, que vocês marquem uma visita numa unidade de acolhimento, para que vocês conheçam esse mundo e que se apaixonem, porque vão se apaixonar. E aí a gente vai ter que começar a fazer umas séries aqui do Grupo ABA, assim, com curiosidades do acolhimento, porque é um mundo, assim, que encanta e que faz a gente realmente ter essa motivação mesmo. Muito obrigada, Eveline. Muito obrigada, Cris. Nós agradecemos por vocês caminharem com a ABA. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final e peço a você que se envolva e pergunte qual é o seu papel. Pergunte a si mesmo hoje qual é o seu papel. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas e nos ajude a divulgar e naturalizar essa causa. Muito obrigada, pessoal.